Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se ajeita na cadeira, enche a cuia de tererê e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Ah, que bom que vocês estão aí novamente para mais uma roda de parola inédita. Parola de número 123, não perca a conta. 123 e avançando nessa terceira temporada que está saindo com um formato um pouco diferente do que você está acostumado, que é naquelas séries de 4 parolas fechadinhas no mês. Essa temporada aqui nós estamos fazendo umas séries um pouco mais longas, porque a gente entende que tem muita coisa bacana para a gente parolar de novos assuntos, de novos temas, e a gente não quer ficar preso a essa questão de data. Então, esta aqui é a segunda parola dentro do tema Doutrina de Cristo, que a gente está usando como texto base o capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 1. Então, semana passada, nós fizemos um bate-papo muito especial sobre arrependimento de obras mortas, e na sequência, nós vamos começar esta parola aqui falando sobre fé em Deus. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, oráculo, fé em Deus e pé na tábua. Aonde que está esse versículo? Cite a referência, por favor. Ele está em 1 Arthur, versículo 2. Isso! Bora para o versículo 1. Dizem que o versículo 1 é vambora, que hoje é dia de parola. Desse jeito. Muito brilhante. Vamos avançar, então, nesse tema que é doutrinas de Cristo. Então, essa é uma... A gente sempre... Aliás, para você que está nos acompanhando, você saber, a gente sempre tem aquela escolha do tema, né, do que vai acontecer, e esse tema especial, quem escolheu foi o nosso Mente Brilhante. Então, a gente vai sempre dar a primazia, da abertura das parolas para o nosso Mente Brilhante, para que ele possa nos dar o norte, o caminho, né, abrir a picada, mostrar a vereda por onde nós vamos bater esse papo aqui. Então, Mente, tá contigo, querido. O show é teu. Na verdade, esse tema é um tema que o nosso oráculo, aproveitando a chuva que cai em São Paulo nessa noite, ele vai nadar de braçada, porque isso aqui é a tese. Não sei se você sabe, mas, na verdade, o oráculo ele é um dos fariseus, por isso que ele está com essa barba. Né? Ele escreveu sobre a lei quando ele se formou. Lembro como se fosse hoje. Ele na faculdade, lá na FATEL, ele dissertando a respeito da Torá, sobre a graça no Velho Testamento. Falei alguma coisa tudo errado. Só um adendo. Dissertando graciosamente. Muito bem, aí, ó. E esse texto... Eu não lembro porque eu não tinha nascido ainda. Então, o que acontece? Não sou só eu que vou nadar de braçada aqui, não, mas o Paulinho, principalmente. Foi um trabalho muito bem bacana, um trabalho legal que o Paulinho ele desenvolveu lá, quando ele ainda era 100 quilos mais magro, né? A altura foi a mesma, mas eram 100 quilos mais magro. E quando nós vamos falar sobre fé em Deus, a gente não pode esquecer, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, recapitula, vai na parola anterior, que nós falamos a respeito de arrependimento de obras mortas, que nós falamos algumas coisas sobre esse livro aqui, de Russell Shedd, né? Lei, Graça e Santificação. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, é uma obra-prima maravilhosa que você tem que ter na sua biblioteca. E nós falamos a respeito de legalismo, nós falamos a respeito de formalismo, nós falamos de tradicionalismo, né? Que são 3 pilares aí que muitas vezes nós, dentro do nosso contexto, julgamos que é o que vai nos levar para o céu.
E Paulo, quando ele escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim, porque pela graça, aí eu estou dando gancho para o Paulinho aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, Paulo, ele faz, se a gente pegar esses dois versículos e nós formos fazer aqui toda uma exegese dele, na verdade, nós poderíamos fatiá-lo aqui como um boi e começar assim, ó, porque pela graça sois salvos, começaremos por aqui. Então, o que me leva à salvação não é o meu formalismo dentro do culto. E aí, eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha muito cabelo na época. Eu me lembro que quando eu me converto, eu entro lá na nave da Metodista, lá na Água Fria, e um cara de boné dentro da igreja. Meus amigos, imagina um arregaço que eu dou naquele cara. Mas ali eu fui o fariseu dos fariseus. Se Paulo olhasse para mim, ele falaria, rapaz, eu sou júnior perto desse rapaz aí. Mas eu dei um arregaço nele. Como que você pode fazer um negócio desse? Você está parecendo o Che Guevara com esse chapéu. O boné, cara. O Che Guevara, assim. E aí, eu me lembro, porque eu estava com um legalismo na cabeça, com, sabe, um farisaísmo. E aí eu me lembro que naquele mesmo ano teve um congresso no Bola e eu fui. E quando eu chego lá, é boné, é tatuagem, é bermuda. E eu falei, meu Deus do céu. E naquele momento, Deus falou comigo. Agora você vai lá e pede perdão pro irmão. E sabe, porque, na verdade, o legalismo era... Pode falar, Arthur. Eu estou até hoje esperando você pedir perdão para mim quando você chamou minha atenção, porque há 18 anos atrás eu usava brinco. Eu lembro de você vir na minha direção aqui e falar assim, seu pecador. É desse jeito. Mas hoje estou te pedindo perdão por isso, porque, de fato, afinal de contas, né, o justo é como a luz de aurora, né? Então nós vamos crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Isso é uma verdade, para você ter uma ideia. Gente, você que está nos ouvindo, nos assistindo, isso aconteceu. E ainda, Paulinho, tampe os ouvidos. Eu peguei um texto fora do contexto e falei para ele, aqui está na Bíblia, como os fariseus faziam. E aí, gente, Paulo está falando aqui que é pela graça. E graça, nós temos um livro de Tony Cook, que ele vai falar a respeito do DNA da graça, que é um livro maravilhoso. E nesse livro ele cita muito disso, né? Que a graça, ele é um favor imerecido da parte de Deus, mas ele também é uma força capacitadora que nos faz cumprir a lei. E aqui Paulo ele começa falando disso. Então, não é porque o Arthur usava brinquinho, e não tenho nada hoje contra brinco, gente. Amém? Você pode usar brinco, você pode tirar, deixar de usar brinco, mas saiba de uma coisa, não é isso que vai te levar para a salvação. Por óbvio, saiba de uma coisa, você que está nos ouvindo, você vai prestar conta do seu corpício, né? Então, saiba disso, você tem que apresentar o seu corpo de forma irrepreensível. E, continuando esse texto aqui, ele fala, e é mediante a fé. Ou seja, não é por aquilo que eu faço. E nós já citamos várias vezes aqui, e eu acho que já está ficando até cansativo. Eu tenho citado muito um livro que mexeu muito comigo esse ano, tem mexido comigo, que é um livro do Luciano Subirá, chamado Graça Transformadora, que ele fala a respeito de que nós não somos salvos pelas obras, mas porque nós somos salvos, agora sim nós temos que praticar as obras, né? Então, quando Paulo está falando a respeito disso, isso quebra dentro de nós, ele rompe dentro de nós algo onde nós temos depositado a nossa fé para a salvação. Será que eu estou depositando a minha fé em penduricalhos? E aí,
o Arthur ele vai lembrar exatamente a parola que nós falamos a respeito da reforma protestante, onde nós falamos sobre as 5 solas, né? E ali nós fomos categóricos e dizendo a respeito de que nós só somos salvos pelas Escrituras, só somos salvos pela fé, só somos salvos por Cristo, pela graça, e glória somente a Deus. Então, veja que, como iniciando esse nosso bate-papo aqui, nós precisamos romper com isso. Será que é o meu óleozinho que é o que vai me salvar, que é o que vai me curar? Eu me lembro, certa vez, na aula de história, um professor ele falando sobre a Inquisição, e ele falou assim: gente, se fosse medido o tanto de cruz que foi vendido na época da Inquisição, essa cruz era muito grande, né? E ali nós vamos entender que, por conta de um domínio do Estado por meio da Igreja, que é o pano de fundo de toda a Inquisição, né? A Igreja, ela se macumunando, ela se prostituindo com o Estado, ela parte, então, a não querer perder o domínio. E aí, você que está nos assistindo, eu recomendo que você assista um filme chamado Livro de Eli, onde tem uma cena, que eu acho que é a cena mais forte de todo o filme, que um cara pergunta para ele: mas por que você quer tanto esse livro? Por que você quer tanto esse livro? E aí, o carinha do mal lá, que eu não lembro o nome dele, vira e fala assim: porque quem tem esse livro tem o Satanás. Satanás, o carinha do mal. Não é Satanás, mas no filme ele não chama Satanás. Aí ele fala assim: porque quem tem esse livro tem o poder, né? E nós vamos lembrar que, bem na época da Inquisição, até a Bíblia ela não era nem traduzida. E Lutero ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a traduzir a Bíblia. Então, o segundo ponto que eu destaco aqui é a respeito da fé. Aqui nós não vamos falar a respeito de fundamentos da fé. Se você quiser entender sobre fundamentos da fé, vai lá nas parolas anteriores nossas, que nós falamos sobre isso. Mas aqui nós estamos falando a respeito do meio pelo qual eu e você vamos ser salvos. A palavra fala que eu fui salvo de toda a condenação do pecado, então meu espírito foi recriado. A minha mente está sendo salva, Filipenses 2,12, eu tenho que desenvolver a salvação, mudar a minha mente não pode se conformar com o sistema desse mundo, mas o meu corpo ele somente vai ser salvo no dia do arrebatamento ou então na ressurreição dos mortos, que nós falaremos um pouquinho mais para frente. Então, como inicial aqui, é isso que eu queria empacotar para nós aqui, falando sobre fé em Deus. Né? Não é no seu legalismo, não é você cumprir muito da lei. E aí eu sei que o Arthur está se coçando para falar a respeito daquele texto, porque eu expulsei demônios, porque eu falei em outras línguas, porque eu fiz, e Jesus falou: apartai-vos de mim. Na verdade, antes de passar a bola para o Paulinho, só para poder trazer a informação que você havia falado, Will, a respeito das 5 solas, foi uma série que nós fizemos em outubro do ano passado, outubro de 21, chamada Igreja em Reforma, parolas de 72, 73, 74 e 75, mas sobre as 5 solas específicas, 72 e 73. Agora, ele vai colocar o card aqui, ó. Ele vai colocar aqui. Se você quiser saber sobre fundamentos da fé, é uma série que nós fizemos lá em 2020, chamado Fundamentos da Fé, parola 14, 15, 16 e 17. É com você, Oráculo! Exclamação. Maravilha! Exclamação. Maravilha, Alberto! Mas vamos lá. Eu acho legal o Wilson começar desmistificando, né, acerca de que padrão de fé nós estamos falando, porque quando a gente falou da fé em um conjunto de parolas lá atrás, a gente começou por esse ponto também, né, trabalhando a fé como dom, trabalhamos a fé como dom, né, quando nós falamos de dons, inclusive, trabalhamos a fé dentro de uma perspectiva errônea,
bem como a perspectiva correta. E aqui, a fé como fundamento, a gente precisa entender que, quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de alicerces da vida cristã, né? E a vida cristã, ela começa dentro da perspectiva da dispensação da graça, para que, através da graça, a gente alcance a fé. E eu acho o máximo daquilo que pode ser elemento explicativo para isso, o texto de Efésios que foi utilizado. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. John Wesley, no sermão número 1 de John Wesley, a salvação pela fé, ele fala que a graça é a fonte e a fé é a condição, né, para que eu alcance alcance a salvação. A graça é a fonte, a fé é a condição. Explicando, né, falando acerca de Efésios 2:8. E pensando ainda, né, em perspectivas de fé como elemento para minha salvação, existem algumas realidades que nós precisamos avaliar, né, conhecer, quando o assunto é a própria fé. Por exemplo, a palavra fala e deixa claro que os demônios creem, mas eles não são salvos. A palavra fala e deixa claro que fariseus creem de uma maneira, quem sabe, errada, equivocada. Né? Aqui eu não vou questionar a questão da salvação, no entanto, alicerce num ponto errado, a gente sabe que é perigoso. A palavra fala acerca do desenvolver do ministério de anjos desenvolvendo seus ministérios, então eles também creem. Mas a palavra não fala da necessária conversão para a salvação dos anjos. Então, quando a gente fala de uma fé para a salvação, nós estamos falando de uma dimensão de fé que é única e exclusivamente destinada para servir de elemento de religação do homem para Deus, para com Deus, né? E por isso a necessidade da graça acontecer, né? Chegar previamente na vida do homem, para que o homem tenha condição de, mediante a graça, através da graça, convencido pela graça, movido pela graça, alcançar o ponto do crer. Em Isaías 43, versículo 10, a palavra diz assim, vede que só eu sou Deus, não há outro Deus antes de mim, não haverá outro Deus depois de mim, para que saibais, creiais e entendais quem eu sou. Né? O saber pressupõe a graça avançando, tornando-se convincente, tornando-se, alcançando uma perspectiva de lógica na vida de alguém, né? Ao ponto desta pessoa ter a decisão, ter condições de assumir a decisão do crer, né? Na doutrina wesleyana, onde baseia-se a igreja na qual eu sirvo como pastor, a igreja metodista, fala-se da graça preveniente, a graça que vem antes, a graça que chega primeiro, a graça que opera para que eu creia, né? Então é o saber, eu torno-me consciente de algo que foi feito em favor de mim por Cristo na cruz do Calvário. E por esta consciência eu sou levado, constrangido a crer em resposta àquilo que ele fez. E o crer, ele avança para o processo de santificação. O saibais, creiais e entendais. Esse entender pressupõe um relacionamento se aprofundando, né? Então existe fé de demônios, existe fé de fariseus, existe fé de anjos, mas a fé que nós estamos trabalhando aqui como fundamento é a fé para a salvação do ser humano mediante uma resposta à graça. E lá no sermão primeiro de John Wesley, voltando lá, tem uma
frasezinha, já avançando para o final desse sermão, que é a seguinte, ó: nada, senão esta doutrina, tá? A doutrina da fé para a salvação. Nada, senão esta doutrina pode fechar a boca daqueles que se gloriam em seu opróbrio e abertamente negam o Senhor que os resgatou. Por esta razão, o adversário se irrita todas as vezes que se prega ao mundo a salvação pela fé, né? Ele diz que esta doutrina, a doutrina da salvação através da fé, ela é aquela que fecha a boca daqueles que imputam as atividades legais ou estritamente religiosas a sua salvação. Aquilo que a gente falou lá na parábola passada, né? Aquilo que a gente trabalhou também como um fundamento, arrancando a prática cristã, né, de toda a perspectiva legalista e única e exclusivamente de cumprimento de princípios, né? Uma fala que eu utilizei, Arthur, Will, vocês vão se lembrar, né? Não é orar, não é estar na igreja, não é cantar, mas é querer estar na igreja, é saber que eu dependo de orar, né? É ter consciência do quanto eu dependo de adorar e por aí afora, né? Diz respeito a uma consciência interior, né? E não única e exclusivamente a ações exteriores. Eu acho que a fé, a manifestação da fé salvadora, ela vai nessa mesma perspectiva, aquilo que me transformou lá dentro e que flui, né, que avança para fora como uma resposta ao que já aconteceu lá dentro. Isso que você falou para mim é importante, e aí eu vou tocar num negócio que o Arthur, em uma das parábolas nossas atrás, aí, ele falou que nós estamos falando sobre graça, e graça não é a liberdade ou a libertinagem para que você saia fazendo aí a rodo, que é o que o Arthur ele trouxe para nós em determinado momento, que é a tal da hipergraça, né? Ou seja, hoje eu deixa a vida me levar, a vida leva eu, que está tudo certo, né? Isso é importante a gente deixar muito claro aqui. Nós estamos falando a respeito que a fé é em Cristo, mas a própria graça é quem nos capacita a cumprir a lei, né? Nós não estamos debaixo da lei, mas a graça nos empodera e nos capacita a cumprir a lei. Por isso que Jesus, lá em Lucas 24, 44, ele é muito enfático em dizer isso. Olha, eu não vim revogar a lei coisa nenhuma, eu vim fazer cumpri-la. E olha, tudo aquilo que foi dito a meu respeito. Então, só fazendo esse parênteses aqui, para que você que está nos ouvindo aqui não vai chegar na tua igreja, ou você que é da igreja do Paulinho, ou até da igreja que eu congrego, ou da igreja do próprio Arthur, e falar assim: pastor, estão falando uns negócios malucos lá. Não é isso, tá? No que nós estamos falando é a base de você, para você ser salvo, né? Jesus mesmo ele disse lá em João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Acho que dá para a gente encerrar esse primeiro bloco aí, para você que está nos acompanhando e gosta de anotar, né, uma frase bacana para você colocar no seu status de WhatsApp agora, colocar no seu stories do seu Instagram. Então pode colocar a seguinte coisa: não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Jesus já fez. E aqui nós chegamos ao final deste primeiro bloco da Parola 123, a segunda, dentro do tema Doutrinas de Cristo. Esperamos você no segundo bloco. Não esquece, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast, tanto no Spotify como no Deezer. Deixa aqui já o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nos vemos no segundo bloco. Um grande abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.